Olá, me chamo Leonardo Antunes. A professora Ludmila já conversou com vocês sobre gerenciadores de referências. Hoje iremos falar um pouco sobre meta-análise. Irei passar para vocês uma visão geral sobre essa técnica estatística, especialmente desenvolvida para integrar e combinar as medidas de tamanho de efeito de múltiplos estudos sob o ponto de vista de um profissional da área de saúde e um clínico. Embora esse assunto gere medo e apreensão, devemos ter em mente que, com estudo e dedicação, é possível compreender a técnica de meta-análise e empregá-la, com auxílio ou não de um estatístico, nas revisões sistemáticas que estiverem sendo desenvolvidas. Essa aula tem como objetivo permitir que vocês aprendam a ler, planejar, interpretar e executar a maioria das meta-análises. Embora seja válido a participação de um estatístico devido ao seu conhecimento e domínio especializado da técnica, é imprescindível profissionais experientes e que dominem o tema da revisão sistemática, para avaliar a homogeneidade clínica entre os estudos primários. Geralmente, a meta-análise segue-se à realização de uma revisão sistemática. Conceitualmente, podemos definir como um método estatístico aplicado para agregar os resultados de dois ou mais estudos primários sobre uma mesma questão de pesquisa, combinando seus resultados em uma medida sumária. Importante destacar 4 pontos. O primeiro é que a meta-análise possibilita combinar e integrar os resultados de artigos independentes e considerados homogêneos. Por isso, a importância de um profissional expert na área da revisão sistemática para avaliar a homogeneidade dos estudos primários. O segundo ponto é que ela responde a questões não esclarecidas pelos artigos individuais. A meta-análise irá estimar os efeitos de uma determinada intervenção de forma mais precisa do que cada artigo individualmente, ou seja, aumenta a acurácia estatística. O terceiro ponto a ser destacado é que a meta-análise tem o propósito de explicar possíveis inconsistências entre os artigos primários. Calcula uma medida sumária de seus resultados. Por fim, utiliza o Forest Plot como gráfico de visualização dos resultados. Após a etapa de seleção dos estudos e extração dos dados para análise narrativa, podemos comparar os estudos entre si, a fim de verificar semelhanças e diferenças. A homogeneidade entre os estudos primários selecionados é avaliada através de dados coletados nos estudos, como, por exemplo, participantes, o método empregado, quais intervenções foram feitas e os desfechos. Devemos saber que a validade externa dos estudos é avaliada pelo conhecimento da situação clínica. Já a validade interna é verificada pelo conhecimento no método estatístico. Ambos os conhecimentos clínico e científico são indissociáveis e, portanto, não podem ser separados. Caso os pesquisadores julguem que os estudos apresentem homogeneidade clínica, estes poderão ser agrupados para a realização da técnica de meta-análise. Vamos dar um exemplo para explicar melhor essa questão de avaliação da homogeneidade clínica para a seleção dos estudos que poderão ser agrupados na meta-análise. Nesse exemplo, selecionamos uma revisão sistemática, seguida de meta-análise, que avaliou o efeito do alargamento foraminal durante o tratamento endodôntico nos sintomas pós-operatórios. Nesse exemplo, de acordo com o fluxograma, foram selecionados 5 estudos primários para análise narrativa. E desses 5 estudos, 3 foram agrupados na análise quantitativa através da meta-análise. Como citado anteriormente, com base na seleção e extração dos dados dos artigos primários, veremos se os artigos apresentam homogeneidade nos itens
participantes, métodos, intervenção ou desfechos. Importante analisar, como marcado em amarelo nessa figura, se os desenhos dos estudos eram homogêneos, e como marcado em verde, se todos os casos eram assintomáticos. Esses dados deverão ser analisados pelo profissional expert na área, que irá definir se, mesmo com alguma heterogeneidade clínica, é possível ou não agrupar esses estudos. Já nessa tabela, foi levado em consideração, como marcada em verde, a escala utilizada na avaliação. Podemos olhar aqui que a maioria dos estudos utilizou como método de avaliação a escala visual analógica. Como marcado em amarelo, o tempo de avaliação. Esse dado, tempo de avaliação, é importante na hora de agruparmos os estudos na meta-análise. O ideal é agruparmos todos os estudos que fizeram uma análise com 24 horas, todos os estudos que fizeram uma análise com 48 horas e assim por diante. Como marcado em azul também, devemos avaliar a questão do sintoma pós-operatório, né? Que nesse caso foi a dor. Resumindo, todos esses fatores devem ser levados em consideração no momento de agrupar os estudos em uma meta-análise. Só podem ser agrupados caso os pesquisadores julguem que os dados são clinicamente homogêneos e não irão afetar os resultados. Mais na frente, veremos a possibilidade de realizar uma análise de subgrupos, levando esses fatores que foram heterogêneos em consideração. Como falado no início da nossa aula, o Forest Plot é o gráfico de visualização dos resultados da meta-análise. Iremos agora descrever cada item do Forest Plot. A primeira coluna da figura corresponde à identificação do estudo, nesse caso, representado pelo autor e pelo ano do artigo. Na segunda e na terceira coluna estão representados as médias, desvio padrão e o total em cada estudo, para os grupos intervenção e grupo controle, respectivamente. O valor apresentado na quinta coluna corresponde ao peso de cada publicação para o resultado agregado da meta-análise. Na coluna após o peso do estudo, temos a diferença da média e o intervalo de confiança de 95% para cada estudo individual. Na última coluna, temos a representação esquemática do nosso Forest Plot. O quadrado representa a diferença da média, seu tamanho está realizado ao peso do estudo e a linha horizontal que cruza o quadrado é o intervalo de confiança. O losango representa o resultado unificado de todos os estudos, onde seu centro corresponde ao tamanho do efeito e suas pontas ao intervalo de confiança. Abaixo são apresentados o valor do teste de heterogeneidade, que seria ali o Q quadrado e o I ao quadrado, e o sumário do resultado é dado através do teste for overall effect. Ao interpretar um Forest Plot, devemos observar primeiramente a posição da caixa. Nesse exemplo aqui dessa figura, a caixa está voltada para o grupo NFE. Devemos observar também o tamanho dessa caixa. Como falado no slide anterior, o tamanho da caixa diz respeito ao peso do estudo. Devemos observar também a linha horizontal que acompanha a caixa. A linha horizontal que acompanha a caixa diz relação ao intervalo de confiança. Devemos prestar atenção que quando essa linha horizontal que acompanha a caixa ela cruza a linha vertical que nós temos aqui nesse gráfico, significa que aquele estudo não teve diferença significativa. E, por fim, devemos observar o losango. O losango é a representação esquemática da nossa meta-análise, do resultado dessa nossa meta-análise.
Nesse caso aqui, o losango não está cruzando a nossa linha vertical aqui em 0, o que significa que a meta-análise deu diferença significativa. Nesse caso, vamos utilizar o exemplo de uma revisão sistemática seguida de meta-análise desenvolvida por Antunes et al. Sobre o efeito da terapia fotodinâmica na redução de micro-organismos em lesões de cárie profunda. Então, a figura 3 desse artigo compara antes e após a utilização da terapia fotodinâmica na redução desses micro-organismos em cavidade profunda. Cada meta-análise foi realizada com um subgrupo de micro-organismos. Na figura 3A, foi realizada com aqueles artigos que avaliaram micro-organismos totais. Na figura 3B, Streptococcus mutans. E na figura 3C, com lactobacilos. Na linha marcado em abóbora, podemos observar o resultado da heterogeneidade. Na figura 3A, a heterogeneidade foi alta, o I ao quadrado foi de 95%. Na figura 3B foi baixa, a heterogeneidade foi 0%. E na figura 3C também foi alta, com uma heterogeneidade de 87%. A linha em azul mostra o resultado agrupado da nossa meta-análise. Podemos observar que em todas as figuras 3A, figuras 3B e figura 3C, houve diferença significativa. Podemos concluir que a terapia fotodinâmica foi efetiva tanto na redução de micro-organismos totais, quanto na redução de Streptococcus mutans, quanto lactobacilos. E aqui, no nosso gráfico, circulado em vermelho, nós podemos ver o losango. O losango reafirmando o que foi dito, que o losango não está cruzando a linha vertical, então teve diferença e o losango está voltado para após a terapia fotodinâmica, que indica o quê? Que teve a redução do micro-organismo após o emprego dessa intervenção. Vamos comentar agora um pouco sobre as medidas de efeito. As medidas de efeito mais utilizadas em ensaios clínicos com dados dicotômicos são o risco relativo, que é o relative risk, o odds ratio, que é a razão de chance, e o risk difference, que é a diferença de risco. Enquanto que para dados contínuos são utilizados normalmente a diferença de média e a diferença de média padronizada, que é utilizada no caso de mesmo desfecho avaliado com instrumentos diferentes. Podemos exemplificar aqui, nesses dois forest plots, que a medida de efeito utilizada nesse caso foi a dicotômica. No quadrado verde, observamos que foi avaliado o número total de eventos em relação ao número total de casos nos dois grupos estudados. Já nesse outro caso aqui, podemos observar que a medida de efeito foi diferença da média. No quadrado vermelho, observamos a média, o desvio padrão e o total de casos para o tratamento padrão e para o novo tratamento. Vale ressaltar que esses dados têm que ser extraídos dos artigos primários. Tanto no exemplo que foi dado para o modelo de efeito dicotômico, quanto nesse caso, que a medida de efeito foi a diferença da média, todos os artigos têm que possuir todos esses dados. Caso algum artigo não tenha algum desses dados, será necessário contato com o autor de correspondência do artigo para tentar conseguir eles. Não conseguindo, você vai ter que explicar isso no seu artigo e não poderá incluí-lo na meta-análise. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a heterogeneidade. Importante sabermos que a presença da heterogeneidade não é um problema para a meta-análise, mas uma oportunidade de investigarmos por que o efeito da intervenção, do tratamento, varia em diferentes circunstâncias.
No caso da nossa meta-análise apresentar heterogeneidade, temos algumas possibilidades que poderemos lançar mão. A primeira dela é não combinar os resultados dos artigos e explicar na discussão as possíveis causas dessa heterogeneidade. Podemos também combinar estudos usando efeitos randômicos, ao invés do efeito fixo. Mais à frente, iremos falar sobre esses dois modelos. Podemos também realizar análise de subgrupo. E, por fim, realizar meta-regressão. A meta-regressão é uma análise estatística que relaciona o tamanho do efeito às características do estudo. Por exemplo, realizar uma meta-regressão de acordo com a média de idade, de acordo com a proporção de mulheres, de acordo com a dose de algum medicamento. Uma das formas para interpretarmos a heterogeneidade da nossa meta-análise é usando esses parâmetros que foram preconizados no capítulo 10 do livro da Cochrane. Nele, caso a heterogeneidade seja de 0% a 40%, pode não ser importante essa heterogeneidade. Caso a heterogeneidade varie de 30% a 60%, pode representar uma heterogeneidade moderada. Caso varie de 50% a 90%, pode representar uma heterogeneidade substancial. E caso varie de 75% a 100%, seria uma heterogeneidade considerável. Em meta-análise, existem basicamente dois tipos de modelos que podem ser adotados: o modelo de efeito fixo e o modelo de efeito aleatório. O modelo de efeito fixo pressupõe que o efeito de interesse é o mesmo em todos os estudos, e é que as diferenças observadas entre eles são devidas apenas à variabilidade dentro dos estudos. Já os modelos de efeito randômico pressupõem que o efeito de interesse não é o mesmo em todos os estudos. Consideram que os estudos que fazem parte da meta-análise formam uma amostra aleatória. Contudo, apesar dos efeitos dos estudos não serem considerados iguais, eles são conectados através de uma distribuição de probabilidade, geralmente suposta normal. As estimativas geradas pelo modelo de efeito fixo, com as encontradas através do modelo de efeito randômico, é possível verificar que os intervalos de confiança produzidos pelo último são, em geral, menos precisos. Quanto maior o tamanho da amostra, menor é a variabilidade estimada e, consequentemente, maior o peso do estudo na estimação da medida meta-analítica. No item circulado em azul, podemos observar o modelo adotado. Esse modelo é definido pelos autores no momento que estão inserindo os dados no programa estatístico. Então, na hora de inserir os dados no programa estatístico, podemos, com base na nossa análise, definir o modelo que será empregado, ou um modelo de efeito fixo ou um modelo de efeito aleatório. Vamos falar um pouco agora sobre a análise de sensibilidade. Ela é utilizada para identificar se a modificação de determinado critério é suficiente para modificar os resultados e a interpretação da nossa meta-análise. Se houver alguma mudança no resultado da meta-análise, a confiança nos resultados será menor. A análise de sensibilidade irá nos auxiliar no aumento ou na redução da confiança dos resultados que encontrarmos. Mas como podemos realizar a análise de sensibilidade? Podemos realizá-la através da exclusão de outliers, da análise de subgrupos, da análise de meta-regressão. Com relação à exclusão de outliers, ela consiste em retirar da meta-análise estudos que estão destoando e que são responsáveis pela heterogeneidade observada. A retirada desses estudos, realizada como uma justificativa de cunho clínico ou metodológico, como, por exemplo, ter avaliado uma população com características diferentes dos demais estudos, ou ter utilizado diferentes critérios de avaliação para o desfecho de interesse,
São itens que a gente vai avaliar na hora da exclusão desses outliers. Com relação à análise de subgrupo, consiste em dividir a amostra em 2 ou mais grupos e avaliar separadamente cada um desses subgrupos. A separação desses subgrupos pode ser feita a partir de variáveis clínicas, como, por exemplo, gravidade da doença. Pode ser feita de acordo com uma variabilidade metodológica, como, por exemplo, qualidade dos estudos. A análise de subgrupos tenta explicar a heterogeneidade a partir de variáveis categóricas. Já a análise de meta-regressão é semelhante à análise de regressão linear. Diferentemente da análise de subgrupos, se propõe a explicar a heterogeneidade a partir de variáveis contínuas, como, por exemplo, a média de idade, a dose de um medicamento, o tempo de acompanhamento de um estudo. De forma resumida, foi feita análise de sensibilidade, excluiu alguns artigos, houve alteração de resultado, a confiança da nossa meta-análise é baixa. Excluiu alguns artigos, fez algumas meta-análises excluindo essas variáveis que foram explicadas. Não houve alteração de resultado, o resultado se manteve o mesmo, a nossa confiança da nossa meta-análise é maior. Aqui para vocês um exemplo de análise de sensibilidade. Nesse caso, foi feita uma análise de subgrupos. Nesse exemplo aqui, podemos observar o quê? Podemos observar que essa análise de subgrupos separou estudos clínicos controlados randomizados de coortes. Então, nesse nosso primeiro gráfico aqui, tem os estudos que utilizaram um estudo clínico controlado randomizado, que é um subgrupo. Depois teve outro subgrupo utilizando os estudos que fizeram através de coorte. E, no final, uma amostragem geral com todos os estudos. Nesse caso aqui, podemos observar o quê? Que no primeiro subgrupo, quando fez uma análise só selecionando estudos clínicos controlados e randomizados, o nosso losango cortou a linha vertical. Então, o nosso valor final aqui, nosso teste for overall effect, foi um P de 0,09. Então, dentro dos estudos clínicos controlados randomizados, não houve diferença da hidroxicloroquina para o grupo controle. Já no outro subgrupo, quando pegou apenas estudos coortes, observou-se que houve diferença significativa. O losango não cortou a linha vertical e teve um P menor que 0,01. E, pegando todos os estudos de forma conjunta, manteve um valor significativamente diferente, com um P menor que 0,01. Então, aqui, mostrando o modelo de análise de sensibilidade, no qual foi feita uma meta-regressão. Então, nesse primeiro caso aqui, foi um estudo clássico avaliando a eficácia da BCG na prevenção da tuberculose. E aí, nesse estudo de Graham, você via que a BCG era eficaz na prevenção da tuberculose. Só que, durante os anos, começou-se a observar que havia uma relação da eficácia da BCG com a latitude, com o clima dos países. E aí, poucos anos depois, o Berkeley, ele pegou esses mesmos dados e fez uma meta-regressão, usando como covariável a latitude, a distância daquele país da linha do Equador. E pôde observar o que nesse gráfico de meta-regressão, da meta-análise? Que realmente a distância para a linha do Equador, o grau de latitude, tinha diferença na eficácia da vacina BCG. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer o tempo que vocês tiveram com a gente. Com relação à interpretação da meta-análise, existem outros itens importantes, como a análise do viés de publicação, que pode ser empregado através do funnel plot. Existe a network meta-análise. Então, fiquem ligados que estaremos dando outras dicas para vocês. Na nossa próxima aula, a professora Lívia irá abordar outro tema importante.
ela irá falar sobre o novo Prisma 2020, que é um guia de reportes para revisões sistemáticas. Fiquem ligados. Grande abraço a todos.